Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo e você compartilhando. Veja bem, o que está acontecendo. Uma confusão que você está vendo aí do Eduardo e Moraes aí, você está acompanhando, né? A coisa está melhor para nós. Então, cada um lutando com as suas armas. O Trump está com a caneta com mais tinta, vamos dizer assim. Ele pode aplicar, um botão que ele aperta, ele aplica a sanção ao ministro, que isso vai sair até em 10 dias, pelo que eu estou vendo, tudo bem. E o Moraes, ele luta com as armas dele, que é uma arma limitada, e que não pode ultrapassar a barreira da soberania dos Estados Unidos. Já o Eduardo lá, ele pode sim atingir o Brasil. Veja bem a situação, hein? E aí, pedido de prisão do Eduardo, pedido de bloqueio do passaporte do Eduardo, também já foi pedido pelo Lindenberg, né? Monitoramento das redes sociais também, né? 24 horas por dia a polícia já está fazendo, isso aí também você está sabendo. Porém, vamos falar agora do pai, do Bolsonaro. Veja bem, por que, que o Bolsonaro ele foi colocado dentro desse processo? Ele foi colocado porque ele disse em uma live, tá público, né? Que ele ajuda o filho lá. O Moraes entendeu que o Eduardo está cometendo 3 crimes lá. 3. E o Moraes entendeu que ele só está lá cometendo esses crimes por causa do pai, que o pai está bancando. Se o pai não tivesse bancando, né? Se o pai não tivesse bancando, o Eduardo não estaria praticando. Olha a cabeça do ministro. Olha o que esse cara pensou. E agora eu recebi uma informação aqui que é grave. Ó, é grave. Que Alexandre de Moraes afirma que Jair Messias Bolsonaro é o responsável financeiro do filho que está cometendo crime lá nos Estados Unidos, né? E também pela permanência dele lá nos Estados Unidos. E esse entendimento abre margem para bloqueio das contas bancárias de Jair Messias Bolsonaro, né? Isso mesmo. Você vê que uma coisa leva a outra. Você vê que uma coisa leva a outra. Veja bem, o sonho do Moraes é bloquear as contas do Bolsonaro. Porque ele mata 2 coelhos com a cajadada. Ele deixa o Bolsonaro sem dinheiro. Veja, que os 17 milhões do Pix, ele pagou o advogado, o Moraes já estava monitorando. O Moraes falou assim: ó, tá faltando dinheiro aqui, foi sacado alguns milhões aqui. O Bolsonaro disse: eu estou pagando advogado. E nem precisava falar, o dinheiro é dele, ele gasta como ele quiser. Se ele quiser rasgar, colocar fogo, jogar no meio da. É problema dele, né? Então veja, que, olha a linha, a corrente que o Moraes fez. O Eduardo está lá. Quem está bancando é o pai. Se o pai não bancasse, ele não estaria lá nos Estados Unidos. E outra coisa, que eu quero te dizer, para barrar além de ser processado e até 20 anos de cadeia, eu vou bloquear o dinheiro. Porque esse dinheiro do Bolsonaro, segundo Moraes, ele está sendo usado ilicitamente para cometer um crime, que seria ali a ajuda do filho nos Estados Unidos. Então, se eu cortar aqui essa ajuda, o Eduardo não vai permanecer nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, gente.
Se o Eduardo, ele fazer uma live agora, enquanto tem rede social, né? Enquanto tem, porque pelo que eu vi, vão tirar também. O Eduardo não precisa do Bolsonaro. O Bolsonaro negou ajuda aos deputados que queria dar 500 por mês cada um, né? 500 pau queria dar de ajuda cada um ao Eduardo. Ainda bem que não fizeram, porque senão nós teríamos aí os deputados todos do PL investigados também, porque ele ia incluir os deputados que estivessem ajudando o Eduardo. Claro que incluiu o pai, que está ajudando, e incluir todo mundo, até eu, por exemplo. Cara, se o Eduardo Bolsonaro ele fizer agora uma live e pedir uma vaquinha de ajuda, ferve de gente ajudando ele para ele ficar lá nos Estados Unidos. Outra coisa, ele tem vários amigos lá, é amigo do filho do presidente lá, do Donald Trump. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem sentido. Você tira daqui, é pior, porque se você corta aqui, se você bloqueia as contas de Bolsonaro, isso gera mais raiva, as pessoas vão ajudar. Ah, Marcelo, eu vou ter medo de ajudar o Eduardo porque eu tenho medo do Xandão. Será mesmo que as pessoas não vão ajudar com medo? Será mesmo? Eu tenho as minhas dúvidas, hein? Você ajudaria se o Eduardo ele levantasse uma live agora? Estou falando um exemplo, viu, pessoal? Um exemplo. E falar assim, patriotas, eu preciso de dinheiro agora porque as contas do meu pai foram bloqueadas. Nem precisa brasileiros daqui ajudar. Os brasileiros que vivem no exterior, onde Moraes não consegue chegar, vai chover ajuda. Os brasileiros dos Estados Unidos que querem ajudar o Eduardo, o Xandão tem como chegar neles? Não. Que mora na Suíça, que mora na Espanha, nem precisa os brasileiros ajudar, gente. É só levantar uma vaquinha, pronto. Né? Vai conseguir o dinheiro, gente. Da onde que Moraes está tirando essas ideias, meu Deus do céu? Isso está levando, pessoal, a uma perseguição implacável que de outro lado isso até favorece a direita, de certa forma, que vai levar no primeiro turno. Veja, está faltando 1 ano e meio ainda para a campanha, para as eleições, né? Campanha não, para as eleições. Cara, e nós estamos vendo uma disparada aqui de erros, de crimes. Outra coisa que não foi falado por nenhum jurista, nenhum advogado, ninguém te falou isso. Eu vou ser o primeiro a te falar isso. Olha só, mais uma vez, esse inquérito é ilegal. E eu não estou aqui falando, pessoal, é ilegal. É, olha só, ele é ilegal já na sua essência. Veja bem, o Barroso determinou, não teve nem sorteio, ele determinou que o Moraes fosse o relator desse caso. Veja bem, já é um erro. Tinha que ser sorteio, tá. Primeiro erro. O segundo erro mais gritante, que tem que colocar assim uma luz aqui acesa agora para todo mundo ver, é o quê? Veja, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele não está lá querendo que aplique a sanção no CNPJ, no STF. Ele não está lá, né? Aí seria um atentado mesmo à democracia. Não, é no CPF, é no Xandão. E aonde está o erro disso? Veja bem, o principal prejudicado o principal prejudicado dessa ida eu chego, coço minha cabeça que é tão gritante. Quem será o mais prejudicado nessa lei? Hã? A lei sendo aplicada no Moraes, será ele. Ele será o prejudicado dessa história toda. Ele não vai poder ter cartão, não vai poder. Um monte de coisa. E aonde está o erro? Olha, é simples. Se o prejudicado total é o ministro, ele poderia julgar? Ele poderia ser o relator disso? Não, 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 não. Nós já aprendemos aqui 1000 vezes, meu Deus do céu. Ele não pode.
Ele não pode decidir contra uma situação que ele próprio vai ser o prejudicado, meu Deus do céu. Ele teria que ser impedido. Como ele foi, teria que ser impedido lá atrás. Ninguém apresentou ainda, nenhum deputado, ninguém, nenhum senador apresentou o pedido de suspeição do Moraes nesse processo. Tem que ser apresentado urgente. Ele não pode julgar. Como ele falou, ó, eles iam me matar, jogar no canavial, sei lá, ele não falou? E ele está julgando isso. Não pode, ele é suposta vítima. Nesse caso, mesma coisa, gente. É gritante. Parece que é assim. O que não poderia ser, é. Parece que eles fazem tudo ao contrário que a lei diz. Eu queria perguntar agora o Moraes. Moraes, como que você se sente julgando uma coisa que é gritante, que você escreveu nos seus livros, Moraes, que na verdade, eu sempre falei aqui, os livros do Moraes são bons. São bons. Ali ele segue a Constituição Federal nos livros dele. Você pode ler, que é bom. Inclusive, eu já li. É bom o livro. Mas me parece que quando ele. É, me parece que são duas pessoas. Parece que nem foi ele que escreveu, porque o que está lá, cara, é top. É muito bom. Mas aí você vê as decisões dele no Supremo, nada vai de encontro ao que está escrito, né? É como é como um, citar um exemplo banal aqui. É como um pastor ou um padre, sei lá quem, que vai lá e prega a palavra de Deus na igreja e sai de lá e vai beber cachaça, vai sei lá para onde. Você entendeu, pessoal? Parece que são duas pessoas. O que escreve é uma coisa, o que prega, mas por trás é outra pessoa. Então não tem lógica, ninguém apresentou ainda, ninguém conseguiu ver isso ainda, é que ele é suspeito de julgar isso. É óbvio que ele vai condenar o cara. É óbvio. Agora eu pergunto, se fosse um sorteio, se fosse um sorteio no Supremo Tribunal Federal e quem fosse julgar seria, por exemplo, o Fux, André Mendonça, ou até mesmo Nunes Marques, que dá umas vaciladas mesmo, a gente sabe ali o Nunes Marques, mas se fosse um desses três, eu te garanto que a decisão seria diferente. Seria diferente. Mas não, não. Quem vai julgar é um cara, ele é suspeito, meu Deus do céu. Então, isso não pode de maneira nenhuma. E vai bloquear as contas do Bolsonaro. Você pode ter certeza, sim, que vai bloquear, sim. Essa briga, ela não acaba aqui, ela não acaba agora, tá? Então, você pode ter certeza, o Lula também entra no meio, tá? Entra no meio, e não tem jeito, pessoal. A briga é feia, tá? E o Hugo Mota faz o quê? Nada, né? Nada. Ah, Marcelo, mas ele é um deputado licenciado, mas é deputado. Ele é deputado. E aí? A única coisa que eu vejo de perigo nisso tudo é o quê? É o Moraes fazer isso tudo e decretar a prisão dele e ele não voltar, né? E ele não voltar para cá e aí ele vai perder o mandato. Aí o Moraes obriga ele a perder o mandato. O Moraes tem como fazer isso? De certa forma tem. Porque se o Moraes decretar a prisão dele, talvez ele não venha, ele fica lá lutando com o mandato aberto de prisão, mas ele fica lá. A Polícia Federal não vai lá buscar ele. Ele fica lá. Só que aí ele vai perder o cargo dele de deputado. Porque não tem como você espichar mais do que 120 dias. Ele vai perder por falta, porque ele não está vindo trabalhar. Né? O Chiquinho Brazão aconteceu isso com ele. Né? Ele não vem. Ele não vem trabalhar. E aí, mas a Câmara não vai. Não, pessoal, não é a Câmara que vai votar. Se ele for preso, a Câmara segura ele, decide. Mas por falta, não é. Você pode ver que o Chiquinho Brazão, a Câmara não votou. É a mesa diretora. É só ali o presidente, o Hugo Mota, quem compõe a mesa,
ali, primeiro secretário, não sei quem, ali, e é o Hugo Mota que dá a canetada para poder ele perder o mandato. Ah, mas o Hugo Mota segura. Não, não segura, pessoal. Ele não segura, porque senão ele próprio vai sofrer sanções. O Supremo aplica sanções nele, se ele não decretar a perda do mandato do Eduardo, porque é simples, pessoal. Você tem uma empresa, e aí o cara não vai trabalhar, né? E aí ele vai perder o emprego, óbvio, por abandono. A mesma coisa vai acontecer com o Eduardo, porque se ele receber a prisão, o pedido de prisão, ele vai ter duas opções. Se eu for para o Brasil, eu vou ser preso, mas a Câmara pode me salvar. Ele vai sair maior. Ele vai sair maior. E se a Câmara trair ele? Igual que fez com o Daniel Silveira. Hein? Já pensou? Porque o governo vai trabalhar para ele ficar preso. Ou ele fica lá e perde o mandato. Porque se ele fica lá e perde o mandato o Xandão ele recebe as sanções, aí ele vai ser o senador mais votado da história, que ele já é o deputado mais votado da história, com 1.800.000 votos, né? As pessoas pensam que foi o Nicolas, né? Não, pessoal, o Nicolas foi o mais votado da eleição passada. O mais votado da história chama-se Eduardo Bolsonaro, com 1.800.000 votos. O Enéas é o segundo da história, foi, né? 1.600.000 e poucos mil votos. E o Nicolas foi 1.400.000 votos. O Nicolas é o terceiro da história. Da eleição passada, ele foi o mais votado do Brasil. Tá bom? Tá bom? Só para ficar claro aí, tá? O Enéas teve muito voto, né? O Enéas, caramba. E ele será o senador também mais votado da história, né? O Eduardo quer, pessoal. Todo mundo quer a sanção contra o ministro. E olha, pode ter certeza. Eu já falava para você antes, quem me segue aqui, eu já falava. Falei, ó, esse camarada, antes disso tudo, eles apenas falavam em ir ou coisa assim. Ele já fazia esse trabalho. Na verdade, ele nem falava em ir. Ele já fazia esse trabalho de externo aí pro exterior, e eu já falava para você. Eu falava, ó, a Michelle, ela ganha do Lula. Mas esse camarada, o Eduardo, com esse trabalho que ele faz lá fora, ele tem mais bagagem de experiência, né? Experiência, estou falando, tá, pessoal? Experiência. E olha, se ele consegue isso, é óbvio que ele vai ser destaque mesmo. É claro que se a Michelle vir, todo mundo vai apoiar a Michelle, é óbvio. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas o Eduardo Bolsonaro, com essa sanção ao ministro, pessoal, ele ganha de qualquer um o primeiro turno. Escreve o que eu estou falando, pessoal. Não tem ninguém na esquerda que ganhe dele no primeiro turno. Tá? Eu acho que se ele. Estou falando aqui uma bobeira agora. Se ele viesse até contra o próprio Bolsonaro, eu acredito que ele ganharia até do pai. Sabe por quê, pessoal? Claro que isso que eu falei aqui é uma bobeira, estou falando aqui um exemplo. Eu estou falando do tamanho que ele sai disso tudo. Porque ele é o primeiro brasileiro, e acho que o único, que teve coragem, pessoal, de abandonar tudo, cara. O conforto dele aqui, da casa dele, dos familiares aqui, pai, né? E sair, pessoal, arrumo, ó, eu vou e eu não sei, pode acontecer comigo tudo, pode me prender, pode perder o meu cargo de deputado, o que for, mas eu estou indo sozinho encarar um sistema inteiro de um país. Ele está lutando contra um país inteiro, pessoal. É governo, é a oposição dele e é o Supremo Tribunal Federal, pessoal. Tem que ter peito, tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem. E você pode ter certeza, nós estamos diante aí de um sucessor de Bolsonaro para o futuro, né? A gente trabalha aqui para o Bolsonaro ser o candidato em 2026, é óbvio, tá? Mas também nós estamos lutando contra um império de todo mundo junto contra o Bolsonaro, mas você pode ter certeza que o que estão fazendo está ganhando ainda mais força à direita, e esse camarada chamado Eduardo Bolsonaro, ele se destaca e pode ser também ali, não o senador mais votado da história também, mas sim o presidente da República mais votado aí da história do Brasil, tá? Nós estamos falando aí diante de um cara que está crescendo muito aí na opinião da direita, chama ele, né?
O povo gosta de ver gente com coragem. O povo não quer ver gente com frescura, quer ver gente com coragem. O 8 de janeiro, por exemplo, eu estou insatisfeito com o Sóstenes, eu, Marcelo. Porque nós ajudamos aqui patriota todo dia passando fome. Eu estou insatisfeito com ele. Pronto, falei. Estou mesmo. Ele fica um mês sem falar de anistia. Ele não chama para obstruir aquilo tudo. Ele começa, Hugo Mota, eu respeito, não sei o que, papapá, e fica naquele jogo de empurra enquanto pessoas estão passando fome nesse Brasil afora e necessidade. Então, o cara é para chamar e ir para cima. Cadê os 310 deputados que você tem, sócio, né, que assinaram? Chama esse povo todo, cara. Manda parar. Então, o povo, pessoal, ele quer gente com garra, igual o Eduardo está fazendo, cara. O povo está cansado, pessoal, desse negócio de fala, grava um videozinho, grava outro videozinho, que nós vamos... O povo cansou de vídeo, cara. O povo quer ver reação, sanção, o povo quer ver o trem parar. Não é bem assim. Aí vem o Atineu, né? Que é vice-presidente da Câmara dos Deputados do PL. Aí nós ficamos todos animados. Nossa, nós ganhamos ali e tal, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, papapá. O que adianta? O Hugo Mota viaja para lá e para cá e ele tem lá na frente lá anistia para pautar, impeachment de Lula para pautar, um monte de coisa. Não, eu fico na minha cadeira, eu não faço nada sem o aval do presidente. Você é presidente de quem, então, cara? Hein? Você representa quem? Não é a direita ou nem assume interinamente esse trem, rapaz. Deixa esse trem vago aí. Hein? Coloca alguém de coragem lá. Coloca o sargento Faú lá. Coloca lá para ver. Coloca o sargento Faú de vice e vai viajar, Hugo Mota, para você ver. Se ele não coloca o impeachment aí do Lula para andar. Coloca lá e anistia. Coloca na hora. Coloca lá para você ver. Coloca o Gai lá, o Nicolas lá para ver. Mas sabe por quê, pessoal? Eles colocam alguém na vice, já o cara podado. O cara já que já entra e entrega a alma, né? Como se diz. O cara meio macio, meio mole com o sistema. Tem que colocar alguém duro lá, rapaz. Viajou? Tá bom, tchau, filhinho. Tá bom. Chego lá, toma, anistia. Mas de lá ele pode ligar para os líderes. Deixa ligar. Deixa ligar. Eu quero saber que eu coloquei para andar. Se vai passar ou não, irmão, ó, o povo que vai decidir. E eu dava entrevista também. Metia caneta, chamava todo mundo e falava, ó, eu, como presidente interino da Câmara dos Deputados, acabei de liberar a anistia para votação aqui. Quero o apoio do povo. Pronto, acabou. Só isso, não precisa fazer mais nada. Pelo que eu estou vendo até hoje, o político mais corajoso da história do Brasil chama-se Eduardo Bolsonaro. Ele é brabo. Ele é brabo. Vambora, curta, compartilha. Também é filho do cara, né? É filho do Bolsonaro que desafiou o sistema também. Então, você vê aí. Bora, pra cima, curta, compartilha. Forte abraço.